And greetings YouTube gamers, welcome to another episode of Retro Raider. My name is... Peraí, então e se hoje fizéssemos um vídeo em português? Saudações gamers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Retro Raider. O meu nome é Johnny Retro e bem-vindos ao canal. Ora bem, o porquê do vídeo de hoje ser em português? De momento está a decorrer uma corrente de youtubers nacionais da qual eu faço parte. Isto é uma iniciativa que veio por parte do Retro Game Force com o intuito de reunir youtubers portugueses dedicados ao retro gaming. E o objetivo é cada um dos integrantes desta corrente fazer um vídeo sobre o seu top 3 para a Mega Drive. Já temos alguns vídeos lançados, espero não me esquecer de nenhum. Retro Stew, Retro Game Force, Kappa Games, Deckard Games, Cenas de Gamer e o grande It's a Pixel Thing. Eu vou deixar todos os vídeos dos meus colegas aqui na caixinha das descrições para vocês poderem ver e se puderem deem um like e se ainda não subscrevam os canais deles. Ora bem, e hoje é aqui a vez do menino. Portanto, vamos falar sobre o meu top 3 de Mega Drive e se vocês seguem o meu canal vocês sabem que a Mega Drive é um sistema que me diz muito. A Mega Drive foi o meu primeiro contacto com videojogos e até hoje é um sistema que me diz muito. É um sistema que eu adoro colecionar e, claro, adoro jogar. No entanto, eu quero salientar o seguinte, pessoal. Eu não estou a dizer que este top 3 é o derradeiro top 3 da Mega Drive. São simplesmente jogos que eu adoro jogar, são jogos que marcaram a minha infância, portanto há aqui uma grande carga nostálgica nestas escolhas. Portanto, sem nenhuma ordem em particular, vamos começar com o grande Comix Zone. Ora, porquê o Comix Zone? Em primeiro lugar, eu quando penso na Mega Drive, quando penso em jogos 16 bits, quando penso na quarta geração de videojogos, eu imediatamente penso em jogos beat'em up ou brawlers. Mas é um género de jogo que segue algumas regras, não dá para fugir muito, digamos que é um género que tem uma doutrina por trás, mas sem dúvida alguma que Comix Zone trouxe ideias muito refrescantes para o género de beat'em ups. Em primeiro lugar, eu devo dizer que este para mim é dos jogos mais bonitos que nós podemos encontrar na Mega Drive. Em termos gráficos é uma obra-prima, mas a razão por qual este jogo marca a diferença é a sua história e a maneira como ela é apresentada. Em Comix Zone nós jogamos com Sketch Turner, que é um artista de bandas desenhadas, e numa noite enquanto ele está a preparar o seu próximo trabalho, um trovão atinge o seu comic book, a sua banda desenhada, que faz com que Sketch Turner fique aprisionado dentro do seu próprio livro. Portanto, ao longo de todo o jogo vocês estão a saltar de painel em painel dentro da banda desenhada. Este jogo também se diferencia graças ao seu sistema de combate. Para falar a verdade, o sistema de combate do Comix Zone é tão complexo que podia perfeitamente funcionar como um jogo de luta tradicional. Na maior parte das vezes vocês estão a lutar um contra um, portanto não encontramos aquelas ondas de inimigos como encontramos em outros títulos semelhantes, e é um jogo que foi pensado para o comando de 6 botões da Mega Drive. Não é que não possam usar o comando de 3 botões, mas na minha opinião o jogo funciona muito melhor com o comando de 6 botões. É mais fácil para acederem aos itens, é mais fácil para fazerem combos, portanto se quiserem jogar isto, convém ter um destes. Outro ponto forte do Comix Zone, sem dúvida alguma, é a banda sonora. A banda sonora deste jogo é sem dúvida alguma uma obra-prima. Eu tenho o privilégio de ser o proprietário de uma cópia que está 100% completa, aqui com os dois manuais e com a banda sonora. E para falar a verdade, pessoal, eu acho que a banda sonora é mais difícil de arranjar do que o próprio jogo. Portanto, esta é a minha primeira escolha. Se vocês nunca jogaram, por favor, deem uma oportunidade a Comix Zone. E eu tenho um vídeo inteiramente dedicado a este magnífico título da Mega Drive e eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na caixinha das descrições para vocês verem. Portanto, número 1, Comix Zone. Ok, número 2, e vamos falar de um clássico que eu acho que toda a gente conhece. Strider. Não há muito que eu possa dizer sobre o Strider. O Strider foi um jogo que pertenceu à primeira fornada de jogos para a Mega Drive. Um jogo que foi lançado em 1989 e é um jogo incrível. É simplesmente incrível. Está aqui a bela promoção. 8 megas de memória, que na altura era uma grande cena. E é um jogo que ainda me deixa extremamente impressionado nos dias de hoje. Se vocês jogarem a versão da Mega Drive, é complicado conceber o facto que o jogo foi feito em 1989. Graficamente é incrível, o level design e o próprio gameplay do jogo é fantástico e é um daqueles jogos que é fácil de pegar, é um jogo extremamente intuitivo. Eu diria que o único ponto negativo do jogo é o facto do jogo ser relativamente fácil e é um jogo muito curto. Mas é daqueles títulos que eu facilmente faço um gameplay 2 a 3 vezes por ano. Este jogo teve uma sequela essa que eu posso estar enganado, mas acho que não saiu aqui em terras europeias. No entanto, a sequela do Strider, qual é que é o nome técnico? É uma merda. Este jogo também recebeu versões em outros sistemas esses como o ZX Spectrum, o Amstrad CPC, Commodore Amiga, Atari ST. No entanto, vocês vão ficar extremamente bem servidos com a versão da Mega Drive. É um jogo extremamente comum, é um jogo fácil de encontrar, é um jogo barato e é um jogo que eu aconselho a todos, portanto, Strider, o meu número 2. Portanto, chegamos ao número 3 e claro que eu tinha de guardar o melhor para o último. É um clichê, eu sei, mas eu vou pedir silêncio porque vamos falar de Streets of Rage 2. Ora bem, Streets of Rage... Eu acho que o nome fala por si. Nós quando ouvimos falar em Streets of Rage é o mesmo que estamos a ouvir a falar do Papa. O primeiro jogo é uma obra-prima por si só. Foi o primeiro jogo que eu joguei em toda a minha vida. No entanto, Streets of Rage 2, na minha opinião, agarrou em tudo aquilo que era de bom no primeiro jogo e levou-o para o nível seguinte. Streets of Rage 3 eu sei que é a ovelha negra da trilogia, mas na minha opinião é um excelente jogo beat'em up também. No entanto, um grande shout-out a toda a trilogia de Streets of Rage, mas tenho de escolher um e é Streets of Rage 2. O level design é melhor do que nunca,
o jogo é mais rápido, é mais fluido. Graficamente, o jogo é superior. Banda sonora do grande Yuzo Koshiro, uma obra-prima também. Todo o level design, o gameplay, na minha opinião, é melhor do que o primeiro jogo também. No entanto, embora seja um beat 'em up, eu acho que este jogo é mais estratégico. Sem dúvida alguma, o meu jogo preferido de Mega Drive e, honestamente, é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos. Pessoal, antes de acabar o vídeo, queria só fazer aqui um pequeno apelo. Queria pedir-vos a todos que veem os nossos vídeos para apoiarem o YouTube nacional, para apoiarem os youtubers portugueses, mesmo youtubers como eu e outros que fazem parte desta corrente, que fazem conteúdo em inglês, porque vocês não se esqueçam que, embora o nosso conteúdo seja em inglês, o nosso público-alvo está lá fora, sem dúvida alguma. Pelo menos no meu caso, a maior parte do pessoal que me vê é pessoal do Reino Unido, pessoal dos Estados Unidos, mas não se esqueçam que nós ao mesmo tempo estamos a dar a conhecer a cena gaming nacional ao pessoal lá de fora. E quando se fala de retro gaming, é claro que isto é uma opinião pessoal, mas para mim a comunidade do retro gaming é uma comunidade global. Portanto, novamente pessoal, vejam os vídeos do resto do pessoal da corrente, subscrevam os canais deles e deem um like aqui no meu vídeo. Portanto, vou passar a palavra ao Viriatos PC, que é o próximo youtuber aqui da corrente Top 3 Mega Drive. E quanto a vocês, pessoal, muito obrigado por assistirem ao vídeo, deixem um like, subscrevam o canal, vemo-nos na próxima e, como sempre, Game a Lot.